Eu convido o Bruno Lagler, ele possui graduação em Geologia pela Universidade de São Paulo e mestrado pelo programa de pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica pela mesma universidade, geólogo na Itafossa. Por favor. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouco da geologia do depósito fosfático do projeto Itafosa Arraias, né? Eu vou fazer até uma... Na verdade, essa apresentação é uma história de como a gente chegou, por exemplo, em alguns dados que o Sebastião já apresentou no slide anterior, né? Na apresentação anterior, e na apresentação que o Lucas, também da Itafosa, vai fazer à tarde, né? Então, basicamente, como a gente tentou revitalizar esse projeto que teve muito problema de operação até 2019, tá? Então, um sumário rápido do que eu vou falar. Então, falar um pouco sobre os depósitos sedimentares de fosfato, né? Eu acho importante porque, como o Sebastião ressaltou aqui na apresentação anterior, o nosso DNA, né, de produção de fertilizantes fosfatados do Brasil é muito ligado a depósitos de fosfato ígneo, né? Então, nem sempre acho que todo mundo está familiarizado com esse tipo de depósito. Então, o depósito de fosfato de Arraias, né, ele é um depósito sedimentar, embora ele não tenha as mesmas características de depósitos sedimentares clássicos, aí, como, por exemplo, do Marrocos, do norte da África, ou até mesmo dos Estados Unidos, né? Então, falar um pouquinho do histórico do projeto, de maneira para falar um pouco de como foi a exploração antiga, né, como foi a operação ali até 2019 e depois os trabalhos que a gente teve ali de revitalização do projeto de 2020 para cá, alguns resultados e as conclusões. Então, rapidamente aqui nos depósitos sedimentares de fosfato, eles são encontrados em todos os continentes, né, ao longo de todo o tempo geológico, e eles são mais recentes, eles são mais comuns do Neoproterozoico para cá, né, então de 600 milhões de anos para cá, embora, se vocês forem perceber ali nas linhas mais grossas, ali, né, no norte da África, no Oceano Pacífico, nos Estados Unidos, esses depósitos de fosfato principais clássicos, né, de grande tonelagem, alto teor, aí, teores acima de 20%, 30% às vezes, eles são muito recentes, né, do ponto de vista geológico. Então, eles têm cerca de 60 milhões de anos de idade, né? E quando você pega, por exemplo, o depósito de Arraias, é um depósito mais antigo, um depósito do Neoproterozoico em torno de 600 milhões de anos, aí, né? Então, essa já é uma diferença importante entre esses dois tipos de depósito. Das reservas minerais mundiais de fosfato, né, da ordem de 70 bilhões de toneladas, cerca de 90% a 95% estão contidas em depósitos sedimentares, né? Então, no Brasil, a gente tem o inverso, né? No Brasil, a gente tem muito depósito sedimentar, depósito de fosfato ígneo, né? E alguns poucos que estão surgindo até mais recentemente, os depósitos de fosfato sedimentar. Então, só para falar um pouco da formação desses depósitos, né? Então, eles estão vinculados ao ciclo do fósforo, que também está vinculado ao ciclo das rochas e da água. Então, de maneira geral, você tem rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Fosfato é onipresente em todas elas, tá? Então, você tem pelo menos um pouquinho de fosfato em cada uma delas. O intemperismo agindo e a erosão agindo sobre essas rochas, você libera as partículas de fosfato no meio ambiente. Essas partículas de fosfato são carregadas por rios até os fundos, até o oceano, né? E com uma atividade importante, né, a gente tem que ressaltar na formação de depósitos de fosfato sedimentar, é a atividade biogênica, né? Então, esse fosfato que está na água do fundo oceânico, né, ele é absorvido por organismos marinhos que, ao morrer, ele se decanta, né, no fundo oceânico. Então, você tem diversos processos depois de decomposição da matéria orgânica, liberação de fosfato de novo no ambiente, reaproveitamento do fósforo por os outros organismos vivos, né, que estão no fundo oceânico, e a partir daí, nesse processo de reabsorção e precipitação, você concentra esses depósitos de fosfato clássicos, né? Então, se você for observar os depósitos de Marrocos, os depósitos dos Estados Unidos, eles são muito ricos em fósseis, por exemplo, né? E isso é uma característica, por exemplo, que a gente não tem em Arraias. Arraias, você não teve uma atividade biogênica muito significativa, no máximo microbial, tá? Então, você não teve esse enriquecimento biológico que alguns depósitos de fosfato modernos apresentam. Então, o depósito sedimentar de Arraias, falando do contexto geológico dele, ele está na bacia do São Francisco, né, especificamente na formação Sete Lagoas do grupo Bambuí. Então, ele está na base ali da bacia do São Francisco. Arraias, especificamente, está aqui na parte central do Brasil, né, e as rochas que a gente acha associadas a esses depósitos são dolomitos, siltitos e calcários. Tá? Eu ressaltei ali o grupo Santa Fé embaixo, porque esse grupo ele nunca foi associado muito aos depósitos fosfáticos lá da região de Arraias, mas a gente percebeu num mapeamento geológico recente que ele pode ter uma contribuição muito importante, e isso muda algumas coisas em relação ao nosso plano de lavra e à nossa mina.
Então, como eu mostrei, né, eu falei anteriormente, os depósitos em vermelho vocês têm, em rosa, né, vocês têm o embasamento granítico gnáisico, né, são rochas muito antigas, e no encontro da bacia do São Francisco, que é essa cor laranja com o rosa, é onde você concentra esses depósitos fosfáticos aí, da formação Sete Lagoas, na região central aqui do Brasil. De maneira geral, né, o depósito sedimentar de Arraias, até 2020, né, ele consistia de dois tipos principais de minério, né? Então você tinha 90% do volume do depósito era composto por esses siltitos, né? Siltitos arenosos e siltitos argilosos. Teor de P2O5 baixo, né? Geralmente em torno de 5%. 10% de volume do depósito era composto por brechas fosfáticas, aí você tinha um teor um pouco mais elevado, aí, em torno de 18%. Essas brechas são formadas basicamente por esforços tectônicos, né? Então deformação dúctil-rúptil, que afetou essas rochas siltíticas, né, de baixo teor, você gerou zonas de fratura, recirculação de fluido e uma recristalização da apatita nessas zonas de fratura. Tá? Falar um pouco sobre o histórico do projeto agora. Então, a exploração ela começou em 2008. Esse é o arranjo geral do projeto. Tá? Então, de maneira geral, a gente tem diversos corpos de minério, são aquelas linhas marrons, né? Então, você tem corpos de minério de diferentes tamanhos ali, em volta da nossa planta de beneficiamento, que são as linhas pretas ali no canto direito da imagem. Tá? Eu não vou falar especificamente de todos os nossos alvos, né, de lavra, eu vou falar especificamente de dois. Domingos, que foi a mina onde a gente começou a operar, isso por questões basicamente de distância, né, da mina para a nossa planta de beneficiamento, e da mina Coité, que onde foram feitos os principais estudos na época, né? E isso porque a mina Coité ela já estava aberta na época da exploração, tá? Então é onde tinha as melhores exposições, né? A seção tipo do depósito ela foi feita na mina Coité, só que a gente tem características muito diferentes do minério da mina Coité em relação à mina Domingos. E pelo fato de a gente ter estudado a mina Coité muito mais do que a Domingos, quando a gente começou a operar na mina Domingos, foi aí que os nossos problemas começaram, né, na operação. De maneira geral, a exploração começou em 2008, né? Então, mapeamento geológico e alguns estudos indiretos. A sondagem ela começou também em 2008, foi até 2012, né? Foram 27 mil metros de furos por sondagem diamantada e cerca de 42 mil metros de furos por sondagem por circulação reversa, né? E mostrando os dois alvos que eu ressaltei no slide anterior, né? No Coité, a gente tem uma distribuição de furos por circulação reversa para diamantada de cerca de 60-40. Né? Então, você tem uma distribuição adequada de furos pela metodologia de sondagem que a gente considera adequada. Já na mina Domingos, você tem 416 furos por circulação reversa em relação a 41 furos por sondagem diamantada. Para quem não está habituado, acho que com a sondagem, a circulação reversa ela não te dá uma amostra completa, uma amostra inteira. Então, se você quer caracterizar seus diferentes tipos de amostra de minério, você consegue pela diamantada. RC, a sondagem por circulação reversa, ela já te dá uma amostra já cominuída, né? Então, se você tem dois tipos de minérios que são parecidos, né, mas, por exemplo, características de cor e granulometria semelhantes, mas são minérios diferentes, você não consegue separar muito bem isso por sondagem RC se você não tem conhecimento muito profundo do seu depósito. Tá? E nessa época, na mina Domingos, não se tinha esse conhecimento. Então, em 2013, a gente emitiu o nosso relatório técnico, né? Então a gente determinou 79 milhões de toneladas aí de recursos minerais com um teor médio de 5%, basicamente. Né? Então, se você compara isso com depósitos clássicos de fosfato, não é algo muito diferente. Né? Se for pegar alguns depósitos lá do Marrocos, são bilhões de toneladas com teores acima de 20%, 30%. Né? Então, é um depósito sedimentar, mas ainda assim com algumas características bem mais desafiadoras. E, enfim, a gente operou de 2013 a 2019 com essas premissas, né? E foram aí que a gente começou a identificar alguns problemas, né? Então, até 2019 a gente não conseguiu as recuperações que a gente tinha obtido em laboratório e chegou ao ponto da gente ter que parar as atividades, né? E nesse momento a gente fez duas perguntas, né? O que deu errado e o que a gente faz para dar certo, né? Então, nesse momento foi quando a gente pensou, né, nos principais problemas, né? Então, a gente identificou que o mapeamento geológico, que, como eu disse, ele identificou pelo menos só dois tipos de minério, né, no passado, siltitos e brechas. Mas quando a gente abriu a lavra, a gente identificou pelo menos 5 tipos de minério. Né? Então, a densidade da nossa malha de sondagem, além da metodologia de sondagem que a gente utilizou na mina Domingos, não foi a correta. Né? Então,
a gente não possuía um modelo geológico muito preciso, então, para a mina Domingos, né? A gente possuía, basicamente, um modelo de teor de P2O5. O nosso controle geológico e litológico de onde estava esse P2O5 não era muito consistente, né? Então, basicamente, a gente operava com blocos de P2O5, mas quando a gente colocava um minério do tipo margoso na planta e quando a gente colocava um conglomerado, nossa planta reagia de forma completamente diferente. Então, por isso que a gente teve esses graves problemas de recuperação, então a gente parou. E ao identificar esses problemas, a gente pensou, ok, vamos trabalhar em cima. E a gente não descobriu a roda, tá, pessoal? A gente fez o que toda empresa faz e a gente tratou isso como se estivesse iniciando o projeto do zero, mas a gente aprendeu muito, né? A gente aprende muito quando a gente erra, quando a gente falha, então a gente aprendeu muito isso. Então a gente conseguiu direcionar muito bem, acho, nossos estudos para tentar colocar esse projeto em operação de novo, né? Então a gente fez um mapeamento geológico de detalhe da mina Domingos, né? A gente fez isso com a contribuição do professor Alex Choupina, né, da Federal do Vale do Jequitinhonha, né? E com esse mapeamento geológico a gente fez uma campanha de sondagem totalmente diamantada, tá? Com coleta de amostras e testemunhos de sondagem completos, tá? Uma análise química, geoquímica e granulométrica de cada tipo de minério encontrado nessa nova campanha de sondagem em relação ao que a gente tinha no passado, e uma modelagem geológica atualizada e os estudos direcionados para cada tipo de minério que a gente identificou. Então, acho que a grande chave do projeto Itafosa-Arraias, de por que falhou, é basicamente uma geologia insuficiente no início do projeto. Então, não porque os profissionais que estavam envolvidos na época não tinham capacidade, mas a questão mesmo de que a gente descobriu muita coisa quando a gente abriu nossa lavra, e é o que acontece. Então, o ponto principal, eu acho que a mudança, foi que a gente descobriu uma camada de conglomerado na nossa mina Domingos que não era conhecida, né? E essa camada de conglomerado é correspondente a 60% de todo o volume da mina Domingos. A gente não sabia, não tinha uma amostra geoquímica desse tipo de minério, a gente não tinha um estudo de flotação, a gente não tinha um ensaio de beneficiamento dela, a gente não tinha nada. E a gente estava trabalhando, e 60% do volume que a gente colocava desse minério estava indo para a planta sem a gente conhecer esse tipo de minério. Então, acho que foi isso, né? Então, esses diamixitídeos glaciogênicos, geologicamente, a gente coloca isso agora no Grupo Santa Fé, a gente não publicou ainda, tá? Mas a gente entende que é uma unidade importante na área, tem exposições até de 40 metros, né, desse tipo de rocha, e só que isso está abaixo de uma camada de solo de 6 metros. Então, a gente não identificou, até porque quando a gente fez a perfuração nesses alvos, a gente usou a sondagem RC e não ADD, então a gente não tinha amostra para identificar esse tipo de minério. Então, essa aqui é a campanha de sondagem que a gente fez. Dá para ver em vermelho, são os furos RC na mina Domingos. Esses são os furos antigos. Se você vai ver, tem uns 3 ou 4 pontos verdes ali no meio da mina Domingos de DD, que é a sondagem diamantada que nos dá as amostras que a gente conseguiria identificar esse tipo de minério. Então, de 2020 para cá, a gente fez uma campanha de 50 metros. Tá? O espaçamento em geral da última campanha era de 100 metros. Então, a gente não tinha uma aderência muito legal também no nosso modelo. A nossa variabilidade do depósito é alta para uma sondagem de 100 metros. Tá? Então, a gente calculou uma malha de 50 metros. A gente fez uma sondagem DD completa ali. E a gente identificou esses 5 tipos de minério muito bem. Né? Então, a marga fosfatada. Os siltitos, que eles eram classificados como uma face só de minério, a gente classificou em 2, né? Um siltito arenoso e um siltito argiloso, cada um com suas características físico-químicas também. O conglomerado, que se tornou a nossa unidade mais importante no sentido de volume, e a nossa brecha fosfática, que a gente sabia que tinha, a gente sabia que estava lá, mas a gente não sabia exatamente no nosso modelo geológico onde é que ela estava. Então, o trabalho que a gente fez recentemente foi para localizar essa brecha também, que é um ponto importante também para a gente, que nos dá muita liberdade operacional a partir de agora, né? Então, os principais tipos de minério, a gente tem ali o siltito arenoso, ele tem aquela característica mais amarelada, o siltito argiloso, ele é mais rosado, o conglomerado, aqui esse conglomerado aí tem mais ou menos uns 13% de P2O5, ele está sobre nessas camadas de siltito, e por fim, o último litotipo principal, né, que a gente utiliza é a brecha, ele corta todas essas unidades, é um evento posterior, tá? E vamos lá. A gente fez, a partir dessa descoberta e também desses tipos de minério nessa sondagem, foi tudo muito simples, né? Então, caracterizar todas essas amostras do ponto de vista geoquímico e granuloquímico,
Então, a gente entendeu alguns parâmetros muito importantes, né? Então, uma questão do conglomerado, mesmo que eles tenham um volume muito grande, a gente também identifica que ele tem a relação dele, né, a correlação com o cálcio dele não é tão positiva quanto os outros tipos de minério, né? Então, a gente tem uma contribuição ali de uns aluminofosfatos que talvez sejam não tão boas para o nosso processo de beneficiamento. Além disso, né, um outro ponto muito importante é separar os siltitos, né? O siltito argiloso, ele basicamente entra como recurso mineral, mas pela quantidade de fino e pelo teor dele, isso é extremamente prejudicial ao nosso processo de beneficiamento. A gente estava lavrando isso, né, até 2019 e agora a gente entende que isso não serve como reserva mineral para a gente, pelo menos no ponto de vista de colocar isso na planta de beneficiamento. Tá? Então, separar o siltito argiloso do siltito arenoso é vital para a gente tem alguns parâmetros geoquímicos que a gente conseguiu identificar. E como a gente sondou só uma parte de 2020 para cá do projeto, a gente vai tentar aplicar esses parâmetros geoquímicos, fazer uma modelagem geoquímica para o depósito inteiro e tentar ver se isso faz algum sentido com as amostragens que a gente tem anteriormente. Tá? Daí a gente fez também alguns estudos aí geometalúrgicos em cada uma dessas faces de minério. Tá? Então, antigamente, a gente só tinha isso para siltito e brecha. Então, a gente considerou agora o siltito argiloso e o siltito arenoso. Percebo que o conglomerado, que era aquela unidade que eu falei para vocês que a gente não sabia, que a gente não tinha conhecimento, ela tem a melhor recuperação, ela tem 80% de recuperação e os teores de concentrado que sai do beneficiamento dessa face, desse tipo de minério é de 28% de P2O5. Tá? Esse estudo ele foi feito na GESA, né, na Flórida, também na Aries, na Pensilvânia, e a nossa grande decepção nesse caso foi com a brecha fosfática. Né? Teoricamente, ele é o nosso melhor tipo de minério, só que a gente conseguiu concentrado só de 26%. Tá? E foi aí que a gente entrou até em contato com o professor André, da Universidade Federal de Catalão, para refazer esses estudos da nossa brecha. Né? Então foi aí que a gente conheceu o professor André. E vou passar rápido aqui, que acho que já está o tempo acabando. Foi aí que a gente fez o estudo só para essa brecha fosfática, tá? Porque a gente considera que essa brecha ela nos dá muita liberdade operacional, porque a gente pode lavrar ela para fazer determinados tipos de produto que os outros tipos de minério não nos deixam, né? E aí a gente conseguiu resultados que eu julgo que são excelentes. Tá? A gente conseguiu aí recuperações na etapa cleaner acima de 90%, né? de P2O5, tá? Nesse minério, e concentrados acima de 27%. A gente tem ainda melhorias nesse processo, né? Basicamente esse processo foi feito com uma amostra sem deslamagem, foi a amostra direta, indo direto para a flotação, então eu acredito que a gente ainda tem ganhos bem grandes, né? Nesse tipo de minério. Por fim, o nosso modelo geológico final, né? Então antigamente a gente tinha um modelo de P2O5 sem considerar litologia, sem controle litológico, sem controle estratigráfico. Agora a gente tem um controle muito bom geológico para essa mina, né? A gente tem a definição de onde estão nossos conglomerados, onde está a nossa brecha, classificação de teor em cada um desses litotipos. Né? A gente vê que o siltito argiloso lá no canto, por sorte, ele está na margem oeste do depósito, então a gente consegue desviar dele na nossa operação. Tá? A gente tem os teores médios para cada um tipo das nossas unidades, além também de parâmetros de contaminantes, né, de elementos contaminantes para cada uma dessas unidades, e granulométricos também, que são importantes na etapa de beneficiamento. Tá? Então, se você for comparar, por exemplo, o modelo geológico antigo, tá, um perfil que a gente obtinha, era basicamente a encaixante, que era o calcário embaixo, em amarelo a camada de siltito e em verde a camada de brecha, mas assim, algo muito simples, né, em relação ao que a gente tem. Quando a gente compara os modelos geológicos atuais, acho que na imagem de longe não dá para ver, a gente tem um modelo litológico, né, em cima, e associado ao modelo litológico a gente tem os modelos de teores, então a gente tem todo o controle estratigráfico com base nesses novos estudos que a gente fez. E com base nisso a gente acha que agora a gente tem uma capacidade muito grande aí de voltar a operar com uma aderência legal na lavra. Assim que a gente retornar ao nosso processo de beneficiamento, né, a gente ainda não voltou com o processo de beneficiamento, mas é um estudo que a gente está fazendo para voltar a produzir o SSP. A gente tem uma ideia muito melhor dos volumes de minério que a gente tem na nossa cava. A gente tem um plano de lavra onde a gente consegue fazer um blend otimizado para isso. Tá? Então, agora eu acho que a gente está num cenário a gente está muito otimista com o futuro que a gente tem para o depósito de Arraias. Tá? Então, as conclusões, então, entre 2013 e 2019, a Itafosa teve diversos problemas operacionais e
a gente pode relacionar esses problemas à caracterização insuficiente dos tipos de minério, tanto quanto química, quanto granulometria, estratigrafia, distribuição espacial, faces do minério, né? Os estudos de beneficiamento antigos foram realizados em amostras não representativas do nosso depósito mineral como um todo. O nosso minério ROM não correspondia à configuração que a gente tinha da planta de beneficiamento, e nossa recuperação, com certeza, então, era abaixo do esperado. Então, a gente fez os estudos recentes, onde a geologia se provou muito mais complexa do que a gente observava anteriormente, né? Então, a gente tem pelo menos 4 tipos de minérios principais. Por exemplo, o 5º tipo de minério, a amarga, a gente não trata mais também como um minério que a gente vai jogar na planta. O teor de magnésio dela é extremamente alto, então ela, para o nosso processo, também não é muito boa. Então, cada tipo de minério ele tem uma assinatura geoquímica distinta. Então, a gente pode caracterizar outros alvos, além da mina Domingos, com base nessas características geoquímicas, né? O nosso modelo litológico, hoje, ele permite uma lavra muito mais seletiva e assertiva e possibilidade de gerar produtos diferentes, né? Então, se a gente quiser gerar um fertilizante de aplicação direta, a gente sabe onde procurar. Se a gente quiser gerar um parcialmente acidulado, a gente sabe de onde a gente vai extrair. Quando a gente for produzir SSP e coisas que a gente vai beneficiar, a gente sabe de onde a gente tem agora. Então, isso agora a gente tem uma direção, né? A gente tem um norte. Então, a recuperação dos finos naturais é o principal problema agora que a gente está atacando, tá? Então, esses estudos ainda vão ser feitos. Mas acho que, de maneira geral, essa é a história do projeto Itafosa Raias. Valeu, obrigado. Obrigado, parabéns pela apresentação. Sempre interessante ver uma apresentação onde a gente tem essa, né, apresentação do que aconteceu, o que pode ser feito para melhorar. Sem dúvida, é muito importante isso para a indústria. E sucesso agora nessa retomada. Então, em função do horário, eu vou convidar os colegas, que com certeza a apresentação deve ter suscitado muitas perguntas, para procurar os colegas da Itafosa aí na hora do almoço.